Uma dúvida. Uma dúvida não, na verdade um comentário sobre isso, porque a Europa, ela passa a ter armas melhores. Né? Uma das coisas que a gente aprende na escola, né, na história lá da tia Cotinha no Brasil, é que o advento da pólvora foi um grande é, Ativador? um grande ativador, né? Você realmente ter armas de fogo, porra, você acaba, né, com a guerra medieval. O problema é que a pólvora ela já era usada na China muito antes. Né? Só que parece, inclusive os primeiros trebuchet, aquela, como é que chama aquele, né, que tem Sim, os o trabucos. canhãozinho, os trabucos, eles foram desenvolvidos na China. Só que a China não usava para essa expansão. Né? E achei muito interessante você comentar essa questão da Inglaterra, que na hora que você falou, me veio uma coisa na mente, que foi exatamente o que a Inglaterra fazia com a Índia na produção industrial. Né? A Inglaterra ela proibia a Índia de produzir, né, para que Ele fosse podia vender. para poder vender e não ter uma competição, né, justa, digamos assim, com a produção industrial da Inglaterra. E aí acontece até Gandhi aparece nessa, né, com aquela velha história do sal, né, Do que ele sal. fica ali e tudo mais. E veja bem, o que os Estados Unidos passa a fazer com o mundo é a mesma coisa, né? Os Estados Unidos, quando o Japão se desenvolve industrialmente de uma Aplica forma, sanções. ele nem aplica sanções, ele chega lá e fala o seguinte: ou vocês baixam a bola ou acabou, Sim, sim, sim. né? E chegou mesmo a aplicar sanções. Eu deixaria muito claro aqui que eu não sou contra um país proteger a sua economia. O Não, Brasil, por claro que exemplo, não. É um país extremamente protecionista, Mas tem né? que proteger. Tem que proteger. Mas, ao mesmo tempo, e isso não tem nada a ver com sanções. Isso é uma coisa diferente. No protecionismo é uma coisa para dentro, as sanções você está proibindo o que é de fora de Claro. sair. Agora você vê, o próprio Estados Unidos está falando em botar taxar 30% nos carros elétricos chineses. Eles não conseguem, eles têm que manter o mercado interno vivo Claro, também, né? não. Claro, Isso claro. aí eu nem tenho muito o que falar. Agora, quando você proíbe os países de fazer comércio entre si ou de fazer comércio com um país, aí você está passando um pouco dos limites, né? Você está exatamente exercendo esse imperialismo britânico, Claro. né? E a Esmeralda aqui até ela comentou o seguinte: os Estados Unidos são um prolongamento dos ingleses. Eu tenho uma teoria que os Estados Unidos são a soma do Império Britânico, Germânico e Romano, no mesmo Pois, lugar. ainda são o Império Romano. Ainda são o Império Romano. É o crescimento disso tudo. E depois há aqui uma questão, que fizeste muito bem em colocar essa ação que o Império Britânico tinha sobre a Índia, mas não apenas sobre a Índia, sobre a Uhum, África, sobre colónias africanas, sobre todas as suas colónias, uhum, que é o que os Estados Unidos tentaram fazer com a China. Aquele discurso todo da contenção da China é a contenção do desenvolvimento da China. uhum, E o problema deles começa quando a China começa a competir com os produtos que eles consideravam ter um monopólio. Quando a China uhum. começa a entrar em Silicon Valley, em que eles pensavam que dominavam Silicon Valley, se nós vamos, e tinham um monopólio. Não é? Quando a China começa, e o que eles pretenderam sempre com estas sanções, com esta guerra comercial, foi fazer o mesmo efeito. Impedir a China de produzir isso, para que eles pudessem ser os únicos. E isso é que é a contenção da China. E os Estados Unidos fazem isso com a China, como fizeram isso com o Japão, como fazem isso com a Coreia. A Coreia desenvolve-se sempre à sombra dos Estados Unidos. Como fazem isso com a Europa. Como fazem isso com a Europa. Como tentaram fazer isso com a Rússia, em matéria de armamento. Portanto, a lógica é sempre a do monopólio, a da proteção do seu monopólio. Nomeadamente, quando entramos na era
do capitalismo mais avançado, que é o capitalismo financeiro. Uhum. É a proteção do monopólio financeiro, da atividade financeira. E quando eu digo da atividade financeira, engloba aqui as atividades tecnológicas, nomeadamente software, da comunicação, desse tipo da academia, que é aquela atividade que não é produtiva, mas que é de alto valor acrescentado e é de Uhum. alta importância estratégica do ponto de vista da construção do conhecimento, do ponto de vista da definição das mentes, não é? Do controle das mentes, do ponto de vista do controle das narrativas. E, portanto, os Estados Unidos olhavam para o mundo e viam-se, no fundo, a cobrir o mundo com o seu manto financeiro ou tecnológico. O Uhum. mundo ocupar-se-ia das atividades extrativas, produtivas, etc., reais, enquanto eles depois lhe colocavam esse mando por cima, que era o mando que regulava a circulação do dinheiro, a circulação da informação, não é? E a circulação do conhecimento. E eles controlariam esse processo todo. Só que há países que não aceitaram essa divisão. E é aí que começa o problema, porque enquanto eles pensaram que podiam ficar apenas com essa parte e monopolizá-la, e pensaram bem, porque digamos, esse manto condiciona todas as outras atividades. Tu queres investir, um país quer investir no outro, precisa de dólares. Espetáculo, tinham que ir buscar dólares aos Estados Unidos. Um país precisa de produzir qualquer coisa, pois, mas tem que ter patentes, e eles é que têm as patentes. Eu Por aí já ia fora, puxar a sua orelha por não ter falado das patentes. não é? Portanto, e vão andando pelas royalties e eles ficam com os royalties, vendem patentes, condicionam a produção de produtos. Tu não produzes assim, produzes desta forma, porque desta forma é que cumpre os meus requisitos e por aí fora. E eles viam-se a cobrir o mundo com esta parafernália de instrumentos etéreos que não são palpáveis, não é? Burocráticos. Burocráticos, muito bem, tecnocráticos e burocráticos, e que não são palpáveis, mas que na prática correspondem àquilo que determina a diferença entre o baixo valor acrescentado e o alto valor acrescentado. Uhum. Porque é o que te dá o acesso ao mercado, é o que determina o acesso ao mercado, é o que determina o padrão de valor com que ele entra no mercado, e por aí fora. E eles viram-se a dominar isso tudo. E isto ainda é aquela perspectiva expansiva do Império Romano, muito bem, dos impérios europeus que saem do feudalismo, da era feudal, mas que são Uhum. na prática a consequência dialética do Império Romano. Quando o Império Romano se parte, ele dá origem a vários impérios, na prática, Uhum. mas todos com consciência imperialista. Todos. E o fascismo está muito ligado a isto. Quando nós falamos de fascismo, está muito ligado a esta perspectiva. O fascismo assenta sempre numa perspectiva de olhar para fora para encontrar a fonte dos males fora, considerar a superioridade da cultura, da língua, da nação em relação às outras nações, às outras culturas, às outras línguas. Portanto, está sempre muito ligado a esta lógica. E parte sempre de uma lógica de proteção também de grandes monopólios, de grandes interesses Uhum. monopolistas. Claro que na era transnacional do capitalismo, na era imperialista do capitalismo imperialista, do capitalismo transnacional, tu começas a ter fascismo transnacional também. Começas a ter aquilo que a Geórgia chamou, e muito bem, o liberal fascismo. Uma espécie daquilo que o Pinochet fez no Chile, mas transnacionalizada. E ela é transnacionaliza-se através do quê? Através daquilo que estávamos a falar, através desse manto burocrático, desse manto tecnocrático. É assim que ele se internacionaliza. E se tu pensares, é uma forma, ele não é assim que se internacionaliza por acaso. É porque só se pode internacionalizar assim. Não era Uhum. possível internacionalizar-se
através do ar digamos, da matéria propriamente dita, não é? Não era possível. Tinha que ser através do software, não podia ser através do hardware. O hardware não se desloca. O fascismo tradicional está associado ao hardware, está associado a monopólios industriais numa fase em que o capitalismo era ainda industrial, a sua dimensão financeira era ainda incipiente e estava associada à captação de investimento, não é? Uhum. Não era a finança pela finança, era a finança para captar investimento e para gerar recursos para investimento económico e para a acumulação, para a criação de ciclos de acumulação. E esse fascismo dos anos 30 estava muito ligado a essa componente hardware, da indústria automóvel, da indústria do armamento, mas nacional, de grandes Sim. conglomerados nacionais, de capital nacional, não é? Grandes famílias. Aqui em Portugal eram grandes famílias que tinham essas coisas nas mãos. Na Itália, noutros países era assim. Na Alemanha nazi era a Krups, eram grandes empresas detidas por grandes industriais, grandes banqueiros, etc., mas com confinamento nacional. E eles deslocavam-se para fora para quê? Porque precisavam de recursos materiais, precisavam de matérias-primas. À medida que este processo se desenvolve, tu começas a ter, digamos, a passagem da era hardware para a era software. Passas da parte da indústria, da produção das coisas, para o controle só das coisas. E aí o fascismo assume essa dimensão transnacional, mas ela tem a mesma lógica. A organização em monopólios, em grandes Uhum. conglomerados monopolistas, Facebook, a Amazon, a Uber, a Tesla, a Apple, a Netflix, todos eles com uma lógica de domínio mundial. Quando os Estados Unidos se viam a dominar o carro elétrico, era porque eles tinham a Tesla. E eles estavam a ver toda a gente a andar de Tesla. Quando Uhum. eles se viam a dominar o telefone, era porque tinham o iPhone. E estavam a ver toda a gente a andar de iPhone. Quando eles vêm a dominar a informação e a comunicação, é porque eles têm a Apple, têm o Facebook, têm o Twitter, têm essas coisas todas e estão a ver toda a gente a usar isso. E tem o dólar, tem o Swift. Portanto, mas tudo numa lógica sempre monopolista e em que só cabem eles. Em que só cabem eles. Uma coisa que eu vejo assim, obviamente isso está diretamente relacionado à questão do excepcionalismo, né? É, eu vou dar um exemplo muito prático, é a questão durante essa questão do conflito da Ucrânia, né, da Rússia com a Ucrânia, a tentativa de proibição de navios com petróleo russo através do sistema de seguros, sistema de seguros. Assim, obviamente Dá um exemplo. eu Um não sou um gênio seguro econômico, mas não acho que deve ser tão difícil assim você levantar uma empresa, uma seguradora, né? não é se tu tiveres capacidade para fazer o enforcement, Mas não é? todo o enforce ele vem de dentro do dinheiro público, do dinheiro do Estado, né? Uma Pois, mas seguradora, ela é assegurada por uma seguradora britânica, ela é assegurada pelo Estado, por um banco nacional de alguma forma. E esse banco nacional, ele provavelmente é assegurado por algum banco da União Europeia. Bom, no caso da Inglaterra não mais, mas o que é que fazia com que um barco tailandês fizesse um seguro em Londres e circulasse por todo o mundo garantido, tendo como garantia que se alguma coisa acontecesse, Londres pagaria aquele seguro. Pagaria pelos danos resultantes os danos segurados. O que garantia isso era o monopólio. Era Londres saber
que eles não têm mais ninguém a quem recorrer e que todo o processo de circulação da mercadoria está controlado por eles. É isto que faz com que, se fosse possível, no fundo é um SWIFT, é como um SWIFT, só que ou seja, em que o seguro garante a circulação com segurança daquela mercadoria. Nada mais te garantia isso do que o seguro em Londres. Porquê? Porque como o seguro em Londres era feito pelo monopólio ocidental dos seguros, quem o compra, quem segura os seus bens através desse processo, tinha a garantia que os interesses ocidentais e a proteção, o nível de proteção dos interesses ocidentais, não é? Era suficiente para garantir a segurança da mercadoria em si. É por isto, se a Inglaterra, os Estados Unidos, não tiverem o domínio dos mares, se não tiverem o domínio dos portos, da transladação das mercadorias de um barco para o outro, se não tiverem o domínio da informação em que aquela 1 milhão ou 100 mil barris de petróleo saem do porto de Haifa e circulam pelo Mar Vermelho e vão parar a um porto qualquer no Paquistão, não é? E no Paquistão passam do barco tal para o barco tal e o barco tal vai-se embora para o Japão. Se não houver todo este controle desta informação, todo este registro burocrático que é baseado em informação, em dados de navegação, em dados pessoais, que são depois centralizados onde? Em Londres. Se não houver isto, não há seguro. Porquê? Porque a companhia não garante. Não te faz o seguro porque não te consegue garantir todo o escrutínio e controlo do processo. Só pode haver seguro se houver esse controle. Portanto, esta ideia de monopolização dos seguros está intimamente associada ao monopólio da finança e ao monopólio da informação e do comércio. Se esse monopólio não existir, não há seguro. Porque não consegue ter uma base de informação que garanta a segurança da mercadoria. Que no fundo diga ao seguro assim: eu sei por onde é que aquela mercadoria foi comprada, eu sei por onde é que ela passou e eu sei onde é que ela foi deixada. E para isto é fundamental ter o controle da informação e o controle, em última análise, até militar, segurança, do processo. Ora, tu dizes assim, não é difícil uma Rússia fazer um seguro, ou uma China, mas isso obriga a Rússia a garantir à seguradora que cria o seguro que todo o processo, desde que o barco sai da Rússia até chegar à Índia, todo esse processo é monitorizado. Todo. Isso vai implicar que andem submarinos e barcos russos para cima e para baixo, pelos mares, ou agentes russos pelos países, não é? Através das embaixadas, a verificar todo o processo, para que a seguradora tenha a segurança jurídica e financeira de que aquela mercadoria, a forma como ela circula e a capacidade de escrutínio e de segurança que tem, garante a rentabilidade do seguro, porque senão ele não é rentável. Percebes? Porque senão o barco chega ali a Gibraltar e a Inglaterra apanha-o. E depois o seguro tem que pagar. Só que só faz um seguro, já não faz o segundo. Percebe? E este é que é o problema dos seguros. E o Ocidente, como tem o domínio dos mares, ainda, já não é o único, felizmente,
porque a Rússia, por causa desta situação das sanções, foi obrigada a aumentar o seu poder de exposição. Aí eu não sei nem se eu acho que eu vou até dar uma leve discordada entre o Ocidente ainda possuir o domínio. A minha visão sobre isso é que eles possuem o domínio enquanto deixam. Claro, Né? claro. Não é que eles são o domínio. É que assim, eu tenho mais que me preocupar, você quer tomar conta disso aí, Claro, problema seu. claro. Ou seja, o Ocidente ainda tem nas suas mãos os instrumentos de informação, de dados e de controle e de monitorização que lhe permitem fazer isso. Mas têm, enquanto os outros quiserem que tenha. Neste momento o Ocidente já não tem uma capacidade de exposição de poder militar que lhe permita obrigar certos países a respeitar esse processo. A E gente o vê a Irão questão provou do Mar isso no outro Vermelho. dia. E o Irão provou isso no outro dia. Apanhou-lhes um barco. Não é? Os próprios Houthis. Dois, né? Dois. Travaram um barco iraniano na Grécia, o Irã tomou 2 navios gregos, Claro, né? claro. E estás a ver, e esta situação do Irão apanhar esses Nem, dois barcos, nem Irão. A gente vê que o Mar Vermelho está fechado. claro, O Mar o Vermelho está facto disso fechado. acontecer, o facto disso acontecer vai começar a provocar um retrocesso no domínio do Ocidente em matéria de seguros também. Porque a determinada altura, só a seguradora chinesa, ou russa, ou iraniana, é que consegue garantir que um barco que sai da China chega mesmo aqui à Península Ibérica. Uhum. A não Sem ser, ter que dar a volta na África, né? sendo que, não, porque aí os úteis deixam-no passar. Porque se for Sim. chinês, se for russo, se for iraniano, ele passa. O problema deles, nessa garantia, é quando ele chega à Europa e ao Ocidente. É se o Ocidente respeita isso. E isso é uma insegurança muito grande para as companhias de seguros. E daí a dificuldade. Quando o pessoal pergunta porque é que não tem. Isto é como as agências de rating. Porque é que só os Estados Unidos, só o Ocidente é que tem agências de rating. Não é só os Estados Unidos, o Canadá tem, e agora a China também já tem. Mas a questão é quem é que respeita. Porque o Ocidente tinha a capacidade de fazer as suas agências de rating respeitar-se em todo o mundo. Porquê? Porque dominavam o sistema financeiro totalmente. Não é? Ora, a China agora tem uma agência de rating, mas o Ocidente não a reconhece. Portanto, isso quer dizer que os negócios que a China fizer no Ocidente vão ter que estar sujeitos ao rating das outras. E a agência de rating chinesa só vale para efeitos dos negócios na China e nos negócios que a China fizer com outros países que aceitem também essa agência, os dados dessa agência. Uhum. Mas o Ocidente tinha essa capacidade e, portanto, foi desenvolvendo os instrumentos de comércio internacional, de trading, ou seja, criou, por exemplo, a Organização Mundial de Comércio. Para ver lá bem isto. Tu tens a Organização Mundial de Comércio, mas depois os instrumentos de trading estão todos na mão de países ocidentais, não estão na Organização Mundial de Comércio. Já reparaste? Então, para que é que criaram a Organização Mundial de Comércio? Para dominar só. Só para dominar. Porque se o objetivo da Organização Mundial de Comércio fosse regular o trade, regular, no fundo, fazer um trabalho intergovernamental e transnacional de regulação do trading, então os instrumentos de trading eram da Organização Mundial de Comércio. Uhum. Os seguros era a Organização Mundial de Comércio que fazia, que era o que tinha lógica. O SWIFT era da Organização Mundial de Comércio, para que o sistema de pagamentos fosse neutral, para que os seguros fossem neutrais e por aí fora. Mas não. O Ocidente guardou esses instrumentos para si. Colocou-os ao serviço da Organização Mundial de Comércio nos seus termos, para poder fazer a sua weaponização, para poder fazer a sua, para poder dar-lhes um caráter Exato. militar, Uhum. bélico.
não é? Para poder dizer, tu não te portaste bem, agora não levas. E, portanto, o grande problema de qualquer país que crie sistemas desse tipo, não é? O grande problema de um país que cria sistemas desse tipo é esse. É o enforcing desse, é a credibilidade do sistema, é o que é que os outros aceitam, o que é que não aceitam. E o Ocidente, por via do dólar, do controle da moeda de reserva e de todos os instrumentos a ela associados, tinha a possibilidade, porque esses foram instrumentos construídos em cima disso.